Aê, mais um episódio, finalmente, vamos lá. Começando aí, Bora cornetar, porra! Carnaval, mais um título, mais uma taça, mais um troféu lá pra prateleira, vai penar. Vamos lá, amanhã, porra, amanhã ainda, amanhã. Tem que chamar o marceneiro lá pra ajeitar aquilo lá que vai envergar o bagulho. Porra, aí os caras já começam com esse negócio de taça, de falar que Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana não são importantes. Os caras toda hora querem diminuir de alguma maneira os títulos. Bicho. Entendeu? Ano passado até Libertadores não significava nada. Depois que o Flamengo perdeu o Mundial, porra, vocês não ganharam o Mundial. Eu falei, pô, mas ganhamos a Libertadores. Mas não ganharam o Mundial. Vai tomar no cu, né? Não, pois é, aí o time europeu caga pro Mundial? Não. O que vale pro time europeu é a Champions. Pro time sul-americano que vale é o Mundial. Porra! Copa vale ou Copa não vale, porra? Não, e aquela parada assim, tipo, beleza, tem a Copa Mickey, a Florida Cup, conta. Não sei o quê, mas aí quando ganha, conta. Se perde, torneio de pré-temporada lá na Flórida, time reserva, que se foda. É uma coisa com a Guanabara, cara. Isso aí é mó polêmica. Aí os caras ficam reclamando que o Jesus não valorizou. Aí o Flamengo ganha, os caras não querem valorizar. Porra, mas o campeonato estadual só tem no Brasil. Política do contra, maluco. Política do contra. O discurso do Jesus em relação ao campeonato estadual é que, na cultura dele de futebol europeu, é indiferente. Porque lá você tem o campeonato nacional, tem a Copa, aí você é da Inglaterra, é Copa da Rainha, da Espanha, Copa do Rei da Espanha e tal, e o campeão do torneio nacional joga com o campeão da Copa, que é essa super Copa da Americana. O cara não tá ambientado, né? E assim, eu entendi que o cara falou que as prioridades eram outras, e na verdade são outras as prioridades, mas assim, pra gente, sempre que nego fica nessa babaquice dessa discussão, eu falo assim, pô, o Vasco ganhou ano passado, é bacana, cara, Taça Guanabara é legal. Pra gente que viveu aquela época de ouro dos estaduais, porra, é super bacana. Agora, porra, na questão de prioridade, foi o que ele falou, só questão de prioridade. Ele não botou o time titular? Uma das minhas primeiras lembranças, assim, de zoar amigo com o negócio de futebol foi Flamengo, Botafogo, Márcio Te Adoro. Não, cara, é isso. Gol do Romário, Taça Guanabara. Não tem. Polêmica babaca. Essa é a polêmica, é babaca. Não, e assim, vindo do Flavinho, da Fox Sports, eu até espero que ele fale essa asneira, porque ele torce para a Portuguesa de São Paulo, que não disputa, tá falido, não disputa nada, acho que nem a Série D tá, e tudo para ele é anti-Flamengo. Não fala da Portuguesa, não vamos tocar na Portuguesa, aí é mole, né? Eu fiquei impressionado do Ricardo Rocha falar que a Recopa Sul-Americana e a Supercopa são duas taças irrelevantes e o campeonato estadual é mais importante. Flavinho, Flamengologia, Flamengologista, vai tomar no cu, rapá. Porra, você tem que entender que nós estamos em outro patamar. Entendeu? Outro patamar. Os caras misturam muito, cara. Os caras misturam muito. Não, porque tem mais jogos. Caramba. E o Mundial? O Mundial são poucos jogos. O que vale? É número de jogos, número de times, sabe? Então, aí a FIFA inventou agora esse próximo Mundial lá que vai ter 2021 com 20 tralalá times. É praticamente uma Copa do Mundo de clubes. E aí agora os caras vão falar também que porra, grandes merda esse torneio aí, os times europeus vão chegar com time reserva. Opção deles. Nada, cara. Entendeu? Polêmica muito idiota. Porra, eu acho que é tipo assim, tá sem pauta, porque o Flamengo tá ganhando, chega, foi uma coisa que o Pascoal falou. Beleza, vocês estão falando assim, mas o Flamengo chega na final, ganha. Chega na final, ganha. Chega na final, ganha. Aí vocês não têm o que falar e estão desmerecendo o torneio, é isso? O Pascoal mandou essa. E eu acho que é isso mesmo, tipo, o nego deve estar sem pauta, de tanto que falam. É engraçado quando começa o programa, o Fox, principalmente o Fox Sport Rádio, que é meio que quase na mesma hora do Seleção no Sport TV, mas o Seleção não acompanha porque era aquele imbecil do André Rizek. Não, nem fala dele.
Aí eu sigo o Benja lá no Twitter e tal, eu vejo os caras tweetando, aí o nego só fala assim, vocês só falam de Flamengo e Corinthians. Flamengo é normal. O Flamengo é normal falar. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, atual campeão carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou agora a Taça Guanabara, tem o melhor elenco, tem o melhor time, melhor técnico, natural falar. O Corinthians é o maior time de torcida de São Paulo, segunda maior torcida do Brasil. O âncora do programa é corintiano. Não dá. Aí os caras ficam sem pauta pra falar das paradas, ficam falando esse monte de merda. Porra, impressionante, mano. É igual aí, essa semana, acho que teve, não sei se foi ontem, o Rizek não apresentou o Seleção, quem apresentou foi o Cereto, que agora é a dupla, né? Aquele programa do Cereto lá, de tão ruim, acabou. Como é que era o nome? Cara, me irrita muito, os caras iniciam umas discussões idiotas e aí o Cereto falou daquela história, né? Gabigol, Neymar. Gabigol e Neymar, quem é mais ídolo? Tipo... Mas não é óbvio, hoje, claro que é qual óbvio. O momento dos caras? Aí vem o Pedrinho, não compara, não sei o quê. Ninguém tá falando de futebol, cara, ninguém tá falando, mas hoje, sem dúvida o Gabigol, cara, é aquilo... com a criançada, com essa história do marketing da plaquinha. Pô, claro que o cara tá mais em evidência, cara. Até porque o campeonato francês, as únicas vezes que a gente tem de campeonato francês é quando o Neymar vai expulso, quando o Neymar tá machucado, quase não joga, e quando ele faz gol. Não, e quando ele fica no banco, que o técnico não bota, aí é notícia, o Neymar não entrou, sabe? E os caras viram, não, mas é porque vocês estão medindo... Pô, a gente tá falando da imprensa brasileira, tá discutindo o mercado brasileiro, não importa se lá fora falam isso, ninguém tá discutindo lá fora. Porra, tá falando dos jogadores que são brasileiros, né? O discurso do Pedrinho foi na mesma linha do discurso, por exemplo, do Muricy quando defende técnico que foi demitido. O clube do vinho dos técnicos lá do Abel, Muricy e tal, não sei o que, o Pedrinho foi num corporativismo forte ali. Tipo, não, porque o cara tá na Europa, já jogou no Barcelona, já ganhou Champions e não sei o que. Caralho, se nego fala que futebol é momento, né? O momento atual aqui é do Gabigol. Não, com certeza. E você citou aí o Clube do Vinho, aquele áudio aquele videozinho, o áudio do WhatsApp é muito engraçado. Aquele é muito bom, né? Uma outra parada também que surge desse assunto, desse negócio de momento do futebol, de imediatismo, de resultado, que futebol é resultado, e não sei o quê. Meio que todo mundo tá botando culpa das coisas no Flamengo, né? Você tem assim, tipo, os caras estavam falando que o Palmeiras jogou... sei lá, por menos de 15 mil pessoas, os últimos jogos do Palmeiras do Campeonato Paulista. Aí, o argumento... O já deu uma comparada, né, pra falar disso. Ele falou, jogo do Corinthians com não sei quem, não sei quantas mil pessoas, uma mixaria de gente. Palmeiras não sei o que, uma mixaria de gente. Santos não sei o que, uma mixaria de gente. Aí Flamengo Boa Vista, 60 mil. Os caras querem discutir ainda, cara. Não, aí... A culpa da torcida do Palmeiras não ir ao estádio é do Flamengo? Não... Qual a comparação? E aí, de carona também ninguém entende a arrecadação do Flamengo, né? Querem falar só de cota de televisão. O Flamengo não tá nem ganhando com a Taça Guanabara, mas vai lá contra o Boa Vista, dá uma renda daquela. Não, ajuda a pagar a folha, ajuda a pagar o bicho. Aí, o Benji é um que fala pra caralho de resultado. Futebol pra mim é resultado. Não importa se tá com 80% de posse de bola, mas não ganha. Que é que ele tá pistola com o Corinthians. Aí eles estavam pistola com o São Paulo, do Diniz, que roda, cerca Lourenço do caralho e não faz gol. Aí eles deram uma porradinha agora lá no time do interior. Que agora mudou. Alguma coisa agora entrou nos eixos. Pato fez 2 gols, Daniel Alves fez 2 gols. Aí, o Pato até pouco tempo, os caras falando que o Pato nem era jogador, que nunca tinha jogado. Não, agora, só faltou a musiquinha. O Pato voltou. Porra, brincadeira. Aí, tipo, caralho, esse imediatismo do futebol por resultado, ele começa a meio que acabar com o futebol, né? Mas eles são os primeiros, cara. Eles falam pra caramba de permanência de técnico, de que os clubes não dão, né, continuidade no trabalho dos caras.
Mas daqui a pouco o Thiago Nunes também tá na pressão e eles são os primeiros a pressionarem, cara. Pois é, ridículo, cara. Daqui a pouco eles começam. Aí tem uma bancada com 5, 3, 4 falam que tem que trocar. Não, realmente perdeu o grupo, não sei o quê. É complicado. Imprensa brasileira, é por isso que a gente, criou o Bora Cornetar, porque imprensa, cara, é inacreditável, cara. Como é que os caras não têm coerência no que falam? Não, é inacreditável. Aí você pega um bem amigos da vida que vai ao Muricy, que aí o entrevistado, o convidado da noite é o Vanderlei, que defendem planejamento, defendem não sei o quê. Aí, se o Vanderlei perde 4, 5 jogos no Paulista ou não é campeão paulista, não, peraí, a gente tem que rever, tal. Será que o Vanderlei ainda é o técnico campeão? Porque o último título paulista do Palmeiras foi com o Vanderlei, lá em 2000 bolinha. Entendeu? Os caras ficam... Vamos ver. Seu Portaluppi, se continuar sem resultado, quanto tempo ele vai durar no Grêmio também? Aí você já chamou para uma outra parada. O Caxias deu a segunda surra de vara de marmelo lá no Portaluppi. Aí o repórter chegou para ele. E aí, o Caxias tem investimento de 200 milhões? E, né, a desculpa de ter perdido o Flamengo é que o Flamengo tem a seleção. Quem tem 200 milhões para investir? E o Caxias? O Caxias deu duas porradas no Grêmio. Entendeu? Aí depois o maluco lá fez uma outra pergunta, perguntando para ele assim, mas você que diz que é um técnico agressivo, arrojado, que joga o teu time para frente, queria que você me explicasse uma coisa, porque eu fiquei sem entender o porquê da sua substituição de 6 por meia dúzia. Você tirou um lateral para botar outro? Aí ele, por que você não entendeu? Eu falei, não entendi a substituição ali. Tá bom, vou te explicar. O Cortez é um jogador que apoia muito, mas não marca muito. O outro lateral, eu esqueci o nome, o Galhardo, já é o contrário. É um jogador que marca muito e apoia pouco. Eu tava perdendo o jogo, eu precisava avançar o time. Eu troquei um lateral que marcava por um outro que apoiava para ficar com 2 que apoiavam. E aí, você entendeu? Aí o repórter falou assim, ainda não. Aí ele, então vai estudar. O Renato Gaúcho pode falar desse jeito e não é grosseiro. Não é grosseiro. Não é pedante, não é desumilde, nem nada. Aí o Pascoal foi e falou assim, e aí, Flavinho, agora do Renato você vai falar o quê? Eu falei, não, o Renato não tem nada pra falar. Ué, mas o Jorge Jesus, você falou que Jorge Jesus foi... E logo ele, né? E logo ele que não gosta que as pessoas digam, vai estudar, né? Exatamente. Estudar, né? Aí o Flavinho, são situações diferentes. Ele tava falando com um repórter, ele não tava falando mal do Caxias. Passada de pano ao vivo, assim, tipo, o Renato praticamente mandou o repórter se fuder, chamou o cara de burro e... Não... Cara, se fosse o Portuga, nossa senhora, os caras iam cair muito em cima, muito. Mas né? A gente comentou isso no outro vídeo, nessa discussão com relação ao que o Mister falou, cara, ninguém levantou essa bola do Renato. É impressionante como os caras não estão nem aí. Querem comparar, não querem. Eles querem meter o pau, querem falar mal, querem fazer... Eu acho que nesse caso entram 2 situações. A primeira, de ser o Flamengo, e eles são antes, Sormani, Flavinho, Pipo, esses caras todos são antes. Tanto que o Carlos Alberto falou no Jogo Sagrado que não achou, o Zinho não achou, o Simon não achou, o Benja não achou, o Ricardo Rocha não achou, ninguém achou. O Jorge Jesus arrogante, coisa do tipo. E a outra é o cara ser gringo, que é o que tá acontecendo agora. Tipo, você tem o Kudê no Inter, o outro português no Santos, e aí, assim... Tá na Berlinda já? Pois já os caras aí voltam naquela contradição. Eles defendem tanto planejamento, tempo de trabalho e não sei o quê, aí o português chega, não tem os mesmos resultados que o Jorge Jesus, até porque... O cara, quando começou a temporada do Campeonato Paulista, 20 e pouco de janeiro, tem um mês. Aí o Santos tá ali, joga meia boca. Porra, o cara chegou agora, não conhece ninguém. O Jorge Jesus, quando chegou, tava parado por causa da Copa América.
Ele ficou praticamente um mês treinando o time, concentrado com o time, conhecendo o time. Esses caras chegaram já pra jogar. E aí a imprensa já tá caindo de pau em cima, falando que, pô, que não adianta só trazer técnico gringo, que técnico gringo não faz diferença. Cara, mas não é só o técnico gringo, né? É o gringo. É o gringo, né? Também tem isso, pois né? Tem isso também. Você acha assim, tipo, vamos trazer o Guardiola vai dar jeito no Corinthians em um mês. Não vai. Não vai. Mas vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Isso sem dúvida. Os caras querem passar uma régua em cima de uma referência que ela não pode ser solta. O estrangeiro, entendeu? A questão não é o estrangeiro. A questão é do estrangeiro que é preparado, é o cara que tem resultado lá fora, é o cara que é diferenciado. Não tem um jogador, cara, que tenha trabalhado com Jesus que não diga que ele é diferenciado. Agora, eu não vi, não acompanho o Santos, eu não vi ninguém fazendo esse tipo de correlação com o trabalho desse Gesualdo. Apesar dele ser digamos, um rival do Jesus lá fora, de ser um cara que tem títulos, mas... E era o que falavam do Sampaoli, né? O cara é diferenciado, não tem como questionar isso. Não, e quando era o Sampaoli no Santos, você ouvia o Marinho falar que, pô, não, o cara é brabo, o cara cobra, o cara não sei o que e tal. O próprio Sacha, aquele outro maluco que saiu do Santos, foi pro Palmeiras também, o Lucas... Pô, eu vi que o Gustavo Henrique falou alguma coisa sobre isso, só não consegui... me aprofundar, mas eu vi que o Gustavo Henrique comparou o trabalho dos dois. Pois é, eu acho que é uma questão também de grife. Sabe o que você falou? É o gringo. Tipo, esse Gesualdo, ele chegou vindo de Portugal, a rival do Jorge Jesus, não sei o que e tal, mas ninguém conhece o trabalho do cara. O Sampaoli treinou a seleção do Chile, treinou a seleção da Argentina, treinou Sevilha, né? Então... Já tinha, ele já tinha um histórico, ele já tinha uma mídia, as pessoas já conheciam o trabalho dele. O próprio Kudê no Inter, ninguém fala do cara, porque também, meu irmão, o Campeonato Gaúcho só tem 2 times, na verdade, né? Caxias e Inter. O Grêmio, o Campeonato Gaúcho já tá ficando de lado. Então, já rodou. Pois é, aí fica querendo comparar esses técnicos gringos e tal. Engraçado que, assim, eu não lembro tanto do Dario Pereira como técnico. Na época que o Dario Pereira era técnico, tinham mais uns 2 ou 3 gringos também que eram técnicos na mesma época, que não tinha essa palhaçada, né? É novo, né, bicho? Os caras falam desde lá de trás, cara, até a própria seleção, isso não é novo, sabe? De novo, é uma discussão que os caras levantam. Primeiro que o Flamengo é assim, né? O Flamengo tá bem, aí os caras ficam rivalizando a história dos antes. Quando é o Palmeiras que tá bem, porra, Palmeiras, os caras falam, Corinthians tá bem, porra, o Corinthians, sabe? Então, assim, é muito simples, cara. O Flamengo realmente trouxe um cara que é diferenciado. Não importa se o cara é estrangeiro, beleza. Traz aí o Bielsa, traz aquele outro cara, o próprio cara do Independente Del Valle, o espanhol, um cara novo, né? Sabe, tem uns estrangeiros que, pô, estão fazendo um trabalho diferenciado. O próprio, não sei se é o Del Valle ou se é a Federação Equatoriana, que levou 3 espanhóis. Então, tá o cara no Del Valle, no time principal, e os outros 2 estão nas categorias logo abaixo, sub-20, sub-23 e sub-20. Pra ter aqui... Lembra quando a gente conversou sobre o 7-1? Que a gente falava dos caras da Bélgica, da Alemanha, que desde a base a mesma filosofia, e não sei o que e tal. Tanto que esses times do Equador estão chegando e fazendo frente. Que é a LDU, esse Del Valle, tem o outro time lá, o Barcelona de Guayaquil. Esses 3 estão sempre chegando à Libertadores. Porque tem todo esse trabalho sendo feito ali e tal, não sei o quê. E no Brasil tem esse mediatismo bizarro, né? E aí... O Brasil tem essa coisa, né, cara? Os caras criam um protecionismo em cima do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro, o futebol, arte, lá no Catar, bicho, os caras tem a onda, né? Na época, um monte de brasileiro técnico, brasileiro nas comissões, aí a França ganha uma Copa, ganha 2 Copas, aí o nego começa a botar um monte de francês. É normal, o nego, porra, essa maneira dos caras quererem surfar na onda de quem tá ganhando é normal. Agora, de novo, não importa se é estrangeiro.
que o Brasil tem que entender é que existe lá fora, hoje, sem dúvida nenhuma, uma maneira muito diferente de lidar com o futebol, cara. Sim. Sabe? A gente aqui ficou muito em torno dos boleiros. É só boleiro técnico, boleiro preparador disso, boleiro preparador daquilo. Não é demérito nenhum, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a questão da cientificidade, sabe, de buscar realmente um outro tipo de preparo, o Vanderlei toda hora fala, não, mas eu que trouxe os analistas de desempenho, isso e aquilo. Mas o futebol, isso é inquestionável, ele não se estruturou como o vôlei se estruturou, né? Com a parte de metodologia, com a parte científica, com a parte... Não se estruturou, cara, não se estruturou. O futebol deu uma parada no tempo e ninguém reconhece isso. E a gente já está há um cacetão de anos sem ganhar a Copa também, sabe? Já são 18 anos de novo, sabe? Os caras não atentam para isso. E agora é o ciclo do Flamengo, né? O Flamengo ficou aí com Bandeira de Melo organizando a casa, né? Que era a chapa do Valim, era a chapa desses caras que estão hoje. Mas mesmo assim, começou a dar resultado quando chegou um cara e botou dentro do trabalho do dia a dia um sistema diferente. Você lembra? Logo que o Jesus começou, os caras, pô, o jeito dele treinar é diferente. Aí, olha só as besteiras, mas que ele fazem... Ele foi olhar a grama, para manter a grama na mesma altura. Trouxe um carrinho, trouxe o lance da grama. Pô, muita diferença, a maneira de treinar. Aí você vê, volta e meia esse videozinho circula no WhatsApp, um videozinho que é um treinamento de algum time da Europa, eu nem lembro qual é. Tem uns quadrados, né? Os caras trocando passe, trocando passe. Cara, é muito diferente. Você vê o Bayern jogando, você vê os times lá fora, é muito diferente, sabe? A questão tática, realmente. E aí eu concordo com aquela história do Jesus, que ele também, crucificaram. O brasileiro, como tem um material humano realmente muito bom, eles não dão muita bola para questão tática. E é verdade, cara. Isso é maior verdade. Isso é maior verdade. Isso também não é demérito, pô. Você trabalha com aquilo que você tem. Você tem um excelente material humano, eu não vou precisar trabalhar tanto a tática. Deveria, mas, digamos... Que é o que... Os caras lá, desde lá da década de 70, Brasil deitando com um monte de craque, os caras tentavam fazer diferença onde? Na tática, sabe? E também não é novidade nenhuma. Foi um dos pontos também que compararam o início do Jesus com o Abel, que tipo, o Abel, ele ficava ali de braço cruzado olhando o treino, quem dava o treino lá eram os preparadores, auxiliares e tal, não sei o quê. E tal. Ele olhava assim, aí decidia ali quem fazia o coletivo e não sei o que e tal. O Jesus não, o Jesus corre com os caras, ele tá dentro do campo, ele apita, ele para. Reclama o tempo todo, interage. Foi quando o Michael, um dos primeiros treinos de Michael, que ele pegou a bola ali e tal, não sei o que, ele tocou pro lado. O Jesus parou o lance, deu a bola de novo pra ele e falou, não, meu irmão, teu jogo é pra ir pra dentro. Você, driblando para dentro. O próprio Arão, cara, sabe? O Arão é o maior exemplo disso. Aquele tal do... Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Naquele primeiro jogo treino, em cima do Arão. E aí, qual o resultado com o futebol e até com a questão tática do próprio Arão? O segundo gol do Flamengo em cima do Boa Vista é exatamente isso. O Everton Ribeiro tá lá na direita, com a bola, aí ele volta a bola pro Arão, o Arão dá a bola no Gerson, aí o Everton Ribeiro vem pela diagonal, o Gerson dá no Gabigol, o Gabigol toca pro Everton Ribeiro que já tá na entrada da área, e toca pro Pedro que já tá dentro da área, o Gabigol que deu o toque pro Everton passa pela diagonal para receber a bola do outro lado. Então, tipo, o time do Boa Vista nem vê da onde vem o jogador, que é todo esse trabalho que os caras fazem, sacou? Aí o nego acha que, vou trazer qualquer gringo e vai dar resultado. Não. São só os jogadores que são muito bons. Né? Não tem um trabalho tático, não. E nesse gol, o único que veio da Europa foi o Gerson. O Gabigol não conta, o Gabigol não jogou. O Gerson jogou lá. Mas não teve participação do Rafinha, não teve participação do Felipe Luiz, não teve participação de Arrascaeta, não teve participação de Diego Alves, de Mari. E o nego fica falando, que jogadores que vieram da Europa fazem a diferença porque já tem mentalidade. Nesse lance, o próprio Pedro, que tá 20 dias no time, qualquer outro jogador na situação do Pedro, a bola ainda caiu na canhota dele, ia virar chutando. Ia querer, claro, ia querer. O próprio Everton Ribeiro, quando recebe a bola do Gabigol, já ia querer driblar e chutar. E os caras não, porque o Gabriel fazendo o corte, o Everton Ribeiro que veio lá da direita, cortando pra diagonal e tal. O Paulo Nunes explicou isso no troca de passe depois do jogo. Ele falou, cara, isso aí é
base do futebol, isso é tática. Eles botaram o time na roda e fizeram um golaço. Esse lance, essa questão de ter esses ciclos e tal, gera o vídeo que você falou, que foi engraçado e ao mesmo tempo ridículo, do ranking do PVC, né? Que eu não consegui. Eu fiquei aquela história da vergonha alheia, eu fiquei com pena do PVC, porque eu gosto dele pra caramba, cara. E aí você pega um cara que a característica dele é usar a referência de números, né? Criar toda uma análise, em cima de histórico. Pô, e ele ficou com maior vergonha, porque ele repetiu várias vezes. Não, isso na minha opinião, né? Você pode discordar. O cara faz um ranking, tenta criar ali alguma base de referência entre os clubes, mas olha, essa é a minha visão. Se você quiser, você pode discordar. Nossa, e os caras na bancada tentando ajudar, cara. Aí o Rizek, não, mas você já reparou que coincide com os 5 últimos do Campeonato Brasileiro? Não, mas não tem muito a ver, não, porque, caramba, cara, muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. E os caras, sabe, ficam tentando, descobrir a pólvora, cara. Ranking, beleza, ranking. Ranking é exatamente o quais foram os 5 últimos do Campeonato Brasileiro, né? Aí teve um cara que falou assim, não, mas, porque ele chegou a comentar, né, de ter peso. Aí o cara, não, mas você criou um sistema, né, de peso. Aí ele falou, não foi bem assim, não, foi da minha cabeça. Puta cara, que pariu. Não dá. Simples. A gente vai começar com o Campeonato Brasileiro, vai começar a Libertadores e a gente vai, eu acho, né, na minha opinião, a gente vai começar a calar a boca dos caras de novo, vai começar a mudar a discussão, os caras vão querer, sabe, inventar chifre na cabeça de cavalo. Não vai dar não. Cavalinho no Fantástico vai estar lá na frente, disparado de novo. Ô, Chivete! Alô, Chivete! Tô aí, brother! Ontem no Bem Amigos, eu acho que foi um Bem Amigos gravado por causa da questão do carnaval, né? Devia estar todo mundo de folga. Tava só dirigente. Tava o dirigente do Corinthians, dirigente do Bahia, dirigente de um outro time lá do Nordeste. Aí tava Milton Leite, PVC, Bodão e aquela repórter que faz o Sport TV News de manhã, a Morena, não é a loura que apresenta, não. E várias vezes eles vinham com essa questão do planejamento do Flamengo, né, dessa hegemonia que o Flamengo pode acabar criando, o quanto os clubes podem usar o Flamengo como exemplo, podem se estruturar, podem, né, e os caras falando, aí eu não lembro se foi do Bahia ou se foi do Corinthians que falou, o Flamengo está caminhando para se tornar um Barcelona, né? Um clube muito rico, muito estruturado, que vai estar vencendo tudo de tempos em tempos, porque daqui a pouco esse time atual, você vai ter o Rafinha e o Felipe Luiz, que já são mais cascudos, jogando aí mais 1-2 anos no auge e já começando a parar. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, daqui a 2-3 anos também, os contratos já no final já vão poder ser vendidos e tal, principalmente o Bruno Henrique. Então, é natural que daqui a uns 2 anos o Flamengo comece a ter que renovar esse elenco, mas com o dinheiro que vai ter, vai poder repatriar jogador de fora, vai poder, de repente, trazer um Neymar da vida. Então, os caras estavam falando que se os clubes realmente não se tocarem, esse ranking aí vai só espaçar. É esse papo, cara. Os caras estão querendo descobrir a pólvora, bicho. Desde quando isso não foi assim, bicho? Sabe? É lógico que é uma luta pelos outros times tentarem se reestruturar, mas a gente comentou isso. Quando o Cruzeiro estava, né, nas cabeças, e aí? Não era o time a ser batido? Palmeiras, quando teve, não era o time a ser batido? Olha os últimos 10 ou 12 anos, os títulos que o Corinthians conquistou, cara. O Corinthians quase não tinha título. Nos últimos anos é que, de repente, uma enxurrada de títulos. Depois da era Ronaldo ali. Pois é, do próprio Andrés, cara. É claro, né? Então, assim, eu acho que cabe quem tá ali atrás tentar correr, né? E cabe ao Flamengo também tentar manter. Agora, claro, eu acho que o trabalho do Bandeira e o perfil do Landim é de criarem um clube, né, realmente estruturado. Tomara. Isso no Brasil a gente tinha dificuldade de enxergar.
Por mais que os outros times tivessem, né, essas hegemonias, mas o Palmeiras era baseado na Parmalat, o Fluminense baseado na Unimed, o Cruzeiro baseado naquela galera, né, da diretoria lá, independente do que fazem, mas enfim. O Flamengo não, o Flamengo se estruturou de uma maneira diferente. Eu acho que é isso que está assustando os caras. O Flamengo está estruturado, né, da base da pirâmide, criou uma estrutura não só financeira, cara, mas administrativa diferente. Eu acho que isso está assustando os caras. E o Flamengo com potencial de torcida, público, né? E assim, não custa reconhecer, né? Não, cara, Não custa nada você chegar e falar, pô, é um excelente trabalho, os caras são pica. Se tratar do Flamengo, por se tratar historicamente de um clube que é um clube da massa, que naturalmente, entre aspas, né, um preconceito, né, vamos falar assim, mas tem justamente essa coisa dos antes, porque ele é muito visado. O Flamengo sempre foi muito visado, né? Então é natural que, poxa, deu merda. Logo o Flamengo se estruturou. Logo o Flamengo que, porra, eu finjo que jogo, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Logo o Flamengo vai se estruturar administrativamente, financeiramente. Logo o Flamengo. Aí os caras ficam malucos, cara, sabe? E aí, assim, ó, foda-se! Né? Corre atrás, porra! Porra, falar em foda-se me lembrou ontem do foda-se do moleque do Vasco, cara. Pô, coitado, né? Puta, coitado do moleque que cara. Quebrou a porra do pé lá na praia, na pedra. Me lembrou a história do Adriano queimando a perna no... Porra, no cano da moto, jardim, né? Que depois foi no cano da moto, né? Tipo, será que o moleque foi mesmo? Quebrou o pé, não foi jogando uma pelada, não sei o quê, e aí falaram que foi na água. Não, agora a gente não vai saber nunca, não vai saber nunca, coitado. Dá pena do moleque. Mas pro Vasco, ó. E, ó. Porra, agora, falando do próprio Thales, dessa coisa toda, cadê o Tite, hein, mané? Não se fala mais de Tite, não se fala mais de seleção. Daqui a pouco vai vir convocação, porque vai começar eliminatórias. Esses caras estão tão desesperados com o Flamengo que os caras não querem nem saber se tá, né, se tá havendo alguma coisa. Ele tá de férias, pô. Vai estar fazendo o quê? Deve estar viajando pela Europa. Porra, maluco. Pra ficar vendo os jogos da Champions lá, pra ficar avaliando, que avalie jogador europeu. Não, pois é. Que tá todo mundo falando jogador europeu. Do Henrique e tal. Porra. Não, ele não vai levar. Não vai ser convocado, que infelizmente tá machucado, vai ter tempo de recuperação, deixa ele aqui, deixa o Gabigol aqui, ó, tem Neymar. Mas agora a gente tem banco, porra. A gente tem banco Jesus, agora. Tem Gabriel Jesus. Deixa pra lá a seleção, deixa pra lá. Hoje, quem é que tava falando hoje? Negócio? Acho que foi o próprio Fox Sports tava falando negócio de convocação, que o Flamengo ia perder jogador, e tava falando, mas lateral direito, quem é o lateral direito da seleção? Daniel Alves? Aí o Flavinho, Aí o Carlos Alberto. Mas e o Rafinha? Na minha opinião, o Rafinha é o melhor lateral direito hoje em atualidade no Brasil. Até porque o Daniel Alves no São Paulo joga de meio. Aí o Flavinho. Mas o Rafinha já tem idade, né? Aí o Carlos Alberto. O Daniel Alves também. Por isso que os caras não conseguem entender, cara. Caralho! Jesus, cara. Olha só o que os caras falam de seleção brasileira, sabe? Não dá pra falar de seleção brasileira, cara, pensando dessa maneira. Não dá, bicho, não dá. Quando a gente fala do planejamento de uma Alemanha, dessas coisas todas, os caras vão ter uma Copa daqui a 2 anos ainda. Cara, é porque a gente gosta caralho do Rafinha. Mas realmente os caras têm que imaginar o Rafinha daqui a 2 anos. Pô, o Daniel Alves não tem jeito, bicho. Não tem, cara. Até porque ele no São Paulo ele não tá jogando de lateral mais. Nomes, entendeu? O time tinha que estar trabalhando um esquema tático, uma maneira de ser, uma maneira de jogar de novo, para depois ir encaixando as peças. Mas não, os caras querem... Daniel Alves no São Paulo... É porque eu falo dos boleiros, é a mesma maneira do boleiro de falar de fulano, beltrano. O Daniel Alves no São Paulo tá jogando de meia porque ele já não deve ter mais condicionamento físico para ficar indo e voltando. Tem, bicho. Porra. Entendeu? Já acabou. O Daniel Alves tá com o quê? 36? O Rafinha tem 34, acho que o Daniel tem 36, 35, sei lá. Já não tem mais o... Não, ele tá por aí mesmo. Entendeu? É aquilo, né, cara? Apesar de serem, porra, jogadores espetaculares, mas
O Flamengo foi jogar com o Liverpool, o Rafinha e o Felipe Luiz, eles se superam, eles vão ali na experiência e tal, mas, pô, aqueles sabe a hora que tem que correr e tal, não sei o quê. Os caras voando não tem mais, cara. Não dá mais, mano. Pois é. Tá falando quando fala, o Tite gosta, né? Alto desempenho. Pô, a gente tá falando do máximo, né? Tá falando de clube onde você consegue, através de uma regularidade, às vezes, e é tiro curto. Seleção é tudo tiro curto, né? Seleção é momento, né? Porra, não dá. Eles não fazem aquela coisa de, tipo, não aceitam a seleção começar a ser uma seleção montada desde a base. Sim. E ficar jogando ali aquela mesma convocação ali, Copa América, eliminatórias, aí se classifica para a Copa. É a mesma seleção, é eliminada, beleza, mas é aquele mesmo esquema ali montado. Aí no próximo ciclo, que a galera já se conhece, já tem todo aquele padrão, não sei o que e tal, ganha. Foi o que aconteceu com a Bélgica, foi o que aconteceu com a Alemanha, foi o que aconteceu com a Espanha. Pois é. E você tem um cara, falando do Rafinha de novo, você tem um cara experiente, compondo o grupo, participando ali de alguma forma, que foi praticamente o caso do Daniel Alves, né, nesse último ciclo. Mas não dá, cara. Os caras têm que começar a enxergar a seleção com um trabalho mais sério. Se ficar nessa mesmice, isso é mais do mesmo, cara. Isso é mais do mesmo. Agir dessa forma, levantar esses nomes como, é mais do mesmo. E aí, para encerrar, o assunto que a gente tem aqui é o lance da Conmebol, para variar, querendo foder a vida dos times brasileiros, né? Porque a CBF é tão merda na América do Sul que a Conmebol faz o que quer com os times brasileiros, né? Os caras já tinham os contratos todos lá com a Konami para ter os times no PES, no Pro Evolution Soccer, que é o mesmo que a FIFA liberou, né? Porque a FIFA é da EA. E aí agora eles fizeram o contrato com a EA, a Conmebol fez o contrato com a EA para ter os times da Libertadores, só que os times brasileiros que têm contrato com a Konami para estar no PES não podem... Exclusividade, né? Pois é. E aí o assunto trouxe, todas as matérias estavam dizendo que poderia inclusive ter até a exclusão dos times da Libertadores por conta desse contrato de direito de imagem. E aí? Foda-se. Né? Tipo, a CBF não se manifesta em prol dos times brasileiros. Sabe qual é o perigo, cara? A gente fica achando que essas coisas não geram desdobramentos. Olha aí a merda do Flamengo e Globo, sabe? No fundo, foi só o Flamengo peitar que deu merda, tá dando merda. No fundo, tá prejudicando a própria torcida que quer ver os jogos, quer assistir os jogos, não tá conseguindo. E essas questões, essas empresas agora de games são gigantes, né, cara? Os contratos são gigantes. Então, isso pode gerar um problema sério. O problema todo do Flamengo com a Globo é porque a Globo comprou o Campeonato Carioca da Ferg. Comprou os direitos de transmissão do campeonato, que é diferente do que acontece aqui fora da América do Norte com os outros esportes e na Europa. Que eles compram o direito de transmissão do time. O canal compra o direito de transmissão do clube. Então, se a Globo tivesse comprado o direito de transmissão dos times e não do campeonato, qualquer outra emissora podia chegar para o Flamengo, eu vou transmitir, tá aqui o dinheiro que vocês querem, eu vou transmitir os jogos de vocês. Que é o que acontece com a DAZN fazendo a Recopa Sul-Americana. A Globo pôde passar a Supercopa do Brasil, a Globo passa o Brasileiro. Libertadores, que não tem essa exclusividade do campeonato, né? A Fox Sports pode passar também, porque a Fox Sports tem direito de transmissão. Sim. Inclusive, a Fox Sports tem mais direito de transmissão da Libertadores do que a Globo, porque a Globo só passa os times brasileiros, a Fox Sports passa todos. Então, é esse olho grande da Globo aí em cima dos campeonatos. Aproveita que as federações são fodidas, quebradas, né? Eles botam ali o caminhão de dinheiro na porta ali da Ferg, e é isso. Que é a mesma coisa que aconteceu com a EA e com a Conmebol. A EA chegou e comprou os direitos da Libertadores, só que os times brasileiros já tinham contrato com a Konami por causa do PES. Com a Konami vai dar merda. É o Campeonato Brasileiro. É aí que vamos ver a merda que vai dar, porque como você disse, a CBF é nula, cara. A CBF não tem representatividade. Nenhuma, cara, nenhuma. E aí, isso tudo aí gera a briga dos times brasileiros com a Conmebol.
Aí, no caso lá, igual teve o lance do pênalti do Rafinha, o impedimento e tal, não sei o quê. O Corinthians também teve lá, no jogo do Corinthians, quando a gente foi eliminado, também teve um lance de pênalti lá que os caras não deram. Sim. Aí você fica assim, porra, aí os times brasileiros, quando jogam torneios sul-americanos, gera essa teoria da conspiração que, porra, a Conmebol fode tudo. Esse árbitro agora do jogo de quarta... Dirigente brasileiro, por que não tem dirigente brasileiro na cabeça da Conmebol? Que os dirigentes brasileiros estavam todos presos. É a falta de representatividade da própria CBF, cara. Sabe, isso é... A gente sabe como isso funciona, né? Nas próprias federações aqui do Brasil. O árbitro que vai apitar amanhã, a Conmebol escalou ele e ele está suspenso na Federação Argentina. Ele é um árbitro argentino, a AFA suspendeu ele por conta de atuações ruins. Aí a Conmebol foi e escalou. E aí? Para uma final, porque como o primeiro jogo foi empate, não tem gol qualificado, então tá 0-0. Agora é final, jogo único, né? E aí bota um árbitro que teve atuações ruins e foi suspenso pela federação do país dele. Como é que fica? Complicou. Aí, pelo menos isso dá margem pra gente vir aqui, ó, surrar esses filhos da puta. E, porra, briga de cachorro grande, né? Konami e EA é briga de cachorro grande também, né? É o FIFA também. E o PES. Não vão dar mole, não. Pois é. Então, nessa semana é isso. Aí, curte aí se você quiser, compartilha, se inscreve, foda-se, vai se fuder. Se gostou, curte. Se não gostou, vai tomar no cu. Tomar no cu, não quer? Pode. Não tô preocupado com a sua opinião, Flavinho. Ó, nos comentários lá, depois a gente bota alguns links, alguns negócios, entendeu? Se a gente achar, né? Então, se tiver alguma coisa, a gente bota lá. Se não tiver, também foda-se. Valeu. Então, valeu.